Olá, pessoal, tudo bem? E o assunto da nossa aula de hoje é divisão. Mas o que é divisão? Como o nome já diz, divisão é quando nós queremos dividir alguma coisa. Mas quando nós utilizamos a divisão? Por exemplo, um exemplo bem simples. Se você tem um irmão e a sua mãe compra balas para que você divida com o seu irmão, você vai utilizar a conta, a fórmula da divisão, para que os dois tentem chegar ao número mais próximo possível, que os dois fiquem com a mesma quantidade. E isso que é a divisão. Às vezes ocorre na divisão algumas sobras, que é quando nós não conseguimos dividir exatamente um número. Por exemplo, se a minha mãe me der 4 balas para eu dividir entre eu e a minha irmã, eu tenho 4 balas. Quantas balas são? 4. Quantas pessoas? 2. Eu e a minha irmã. Então, a fórmula vai ser 4 dividido por 2. Quantas balas cada uma vai receber? Alguém consegue adivinhar? Vamos fazer a conta. Olhinho na tela. Só, pessoal, são 4 balas. Então, aqui estão as 4 balas para as duas pessoas. Eu dou uma bala para minha irmã, e eu dou uma bala para mim. Mais uma bala para minha irmã, uma bala para mim. Cada uma ficou com 2 balas e não sobrou nenhuma bala. Então, aqui deu uma divisão exata. Viram só como foi fácil fazer essa divisão? Só nós usamos a divisão quando queremos dividir algo com alguém, quando fazemos conta no supermercado, quando queremos descobrir qual é a metade de um número ou a metade de uma quantidade que nós precisamos. Tudo isso envolve a divisão. Então, vamos agora para alguns exemplos. Depois eu vou mostrar para vocês uma tabela muito fácil de um jogo bem interessante para vocês realizarem em casa. Então, pessoal, aqui eu tenho duas amigas. Eu tenho a Magali e eu tenho a Mônica. E elas ganharam 10 balas. A mãe da Magali comprou 10 balas e pediu para que fosse dividido entre as duas. As duas devem receber a mesma quantidade. Então, vamos contar quantas balas nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 balas. Agora nós vamos dividir para cada uma delas. Um para a Mônica, uma para a Magali. 2, 3, 4, 5. 5 balas para cada uma delas. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 balas para cada uma. Deu uma divisão exata. Aqui nós dividimos 10 dividido por duas pessoas. 10 balas, que foi o total, dividido por duas pessoas. Olhinho na tela, então, pessoal, vamos agora montar essa fórmula. 10 balas dividido por duas pessoas, que era a Magali e a Mônica, que ficou igual a 5. Está pronta a nossa fórmula. E, pessoal, segundo exemplo, eu tenho 5 flores e eu vou dividir essas 5 flores em 2 vasinhos. Vou plantar elas em 2 vasinhos. Que vai ser o valor? 1, 2, 3, 4 e restou uma. Então, 5 dividido por 2 vai ser 2. 2 flores em cada vasinho e vai ter o resto de 1, não o número exato. Então, esta conta vai ter um resto. Então, pessoal, a atividade de agora será a confecção desta tabela. Mas para que serve essa tabela?
Essa tabela é a tabela da divisão. Nós vamos utilizar ela para auxiliar nas nossas contas. Vamos tentar? Depois de pronta, uma tabela assim, ó, bem simples, viu, pessoal? Feita numa folha, ela tem 9 círculos. E para fazer as marcações, eu vou utilizar aqui grãos de milho. Vocês podem usar qualquer tipo de grão. Podem utilizar grão de feijão, podem utilizar pedrinhas também. E agora eu vou resolver uma historinha matemática. Vou começar ela. Manuela tem 5 flores. E ela quer dividir essas 5 flores em 3 vasos de flor. Como eu vou fazer essa divisão então, pessoal? Quantas flores ficarão em cada vasinho? Eu tenho aqui as florzinhas. 1, 2, 3, 4, 5 florzinhas. E eu vou dividir entre 3 vasinhos. Então, vou contar. 1, 2, 3. Até aqui, eu já coloquei os números. Então, até aqui, eu vou completar com as flores. 1, 2, 3. 4, 5. Vai faltar uma florzinha para este aqui. Então, as 2 últimas que eu coloquei vão sobrar também. Então, ficou uma florzinha em cada vaso e restaram 2 flores. Como eu posso resolver isso com grãozinhos? Eu posso representar as flores utilizando estes grãos de milho. 1, 2, 3, 4, 5. Como não completou, eu vou tirar os 2 últimos que eu coloquei. Ficaram uma florzinha em cada vasinho e restaram 2. Eu posso fazer esta atividade utilizando muitos grãos de feijão, porque eles ocupam pouco espaço. Viram só, pessoal? E agora, quando eu quiser saber a metade de um numeral? A metade de um numeral é sempre dividido por 2. Por exemplo, a metade de uma dúzia de ovos. No caso, meia dúzia de ovos. Uma dúzia de ovos tem 12 ovos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos descobrir qual é a metade. Nós vamos utilizar o número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos grãos de cada lado? São 6 grãos, ou seja, meia dúzia é 6. A metade de qualquer número você vai dividir por 2. Por exemplo, a metade do número 4. A metade do número 4 é... Vou utilizar 4 grãozinhos. 1, 2, 3, 4. A metade do número 4 é 2. Agora, pessoal, uma nova história matemática. Joaquim tem 15 carrinhos. E ele quer dividir esses 15 carrinhos dentro de 5 caixas. Então, vamos contar utilizando os grãos. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 grãos. Vamos dividir em 5 espaços. Vamos utilizar até aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Número 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olhem só, deu uma divisão exata. Quantos grãozinhos foram colocados? 3. Então, ele vai colocar 3 carrinhos em cada uma das caixas. Viram só como ficou fácil? Agora é com vocês. Olhinho na tela e observem as histórias matemáticas que irão aparecer.
Então, galerinha, o oposto da divisão é a multiplicação. Nós trabalhamos a multiplicação, que é aquela que aumenta, que soma tudo, não é mesmo? Aqui o contrário da multiplicação é a divisão, que é quando se divide as coisas. A multiplicação, ela aumenta, ela soma, a divisão, ela divide. Assim como a adição e a subtração são operações opostas.